Oi, cheguei. Hoje eu vou fazer uma coisa, é uma continuação de um vídeo que eu já fiz aqui, na verdade. Eu vou plantar os bulbos do Caladium. Tiramos os bulbos do Caladium, guardamos e vamos voltar a plantar. A gente vai voltar a plantar o bulbo do Caladium quando a temperatura estiver estável e a mais de 17 graus, tá? Idealmente entre 20 e mais de 20 graus, tá? E aí a gente pode voltar a plantar esses bulbos. Eu fiz uma live no Instagram, tem por aí, aqui na playlist do YouTube também, essa live, que foi quando eu plantei esses bulbos aqui, ó. Vários, né, que eu tenho, mas foi dessas daqui, que foi quando a temperatura estabilizou aqui em Portugal, tá? Agora no Brasil, em algumas regiões, vocês já conseguem começar a plantar. Em outras vocês vão ter que esperar aí mais um pouquinho, tá? Mais pro sul, onde a temperatura ainda oscila muito essa época do ano, é bom vocês esperarem mais um pouquinho, até ali meados de setembro, final de setembro, pra plantar, tá? Pra mim não é a melhor hora pra fazer esse plantio, porque já elas vão adormecer. Eu não sei nem se eu vou deixar dentro da terra, pode ser que daqui a pouco eu tire, logo depois do vídeo. Mas os meus bulbos estão assim. Eles ficam identificados com o nome e num saco de papel. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como faz pra guardar esses bulbos dessa forma, tá? Eu vou rasgar aqui, porque eu não vou usar mais esse papel. E vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um Classic Pink. Ó. Tão bonitinho, só que não. Esse daqui eu coloquei como Carol Sul, mas não sei. Não lembro a cor dele, tá? Também, olha, esse aqui já tá com brotação, tá vendo? Isso aqui vai ser bem rápido. Esse aqui ele brotou dentro, guardado ainda. Isso é normal, tá? Quando esquenta eles fazem isso. Mas você pode... Começou a ver que ele tá assim, já planta, tá? E aqui eu tenho um Pink Splash, que também está nascendo. Bom, como aqui fica quente, aqui na região que eu moro, vai ficar quente aí até o final de outubro, novembro, eu ainda consigo ter Caladium todos esses meses, então provavelmente eu deixo. Ó, os bulbos estão se soltando até, eu conseguiria plantar em vários vasos, mas eu vou plantar em um vaso só, tá? Bom, já sabemos a temperatura e a época ideal para o plantio do nosso Caladium, que é no começo da primavera. Se você mora num lugar que o inverno é seco, você nem precisa tirar ele do vaso, tá? Você só diminui as regas, espera as folhas secarem, arranca ali as folhas e cessa as regas enquanto tá menos de 17 graus, tá? Se o lugar que você vive é muito seco. Se for úmido como aqui, você corre o risco desse bulbo mofar, então é melhor que você tire. O substrato que eu vou usar é um substrato comercial à base de turfa de esfagno e uns outros complementos, tá? É turfa de esfagno, casca de pinho decomposto, tá? Eu misturei com perlita e coloquei um pouquinho de areia. O que acontece no substrato do Caladium? O que a gente espera do substrato do Caladium, tá? A gente espera um substrato fibroso, que tem uma boa retenção de água sem encharcar. Então, quando a gente tá trabalhando com bulbos assim, o nosso maior problema é encharcar e apodrecer o bulbo. A gente não quer isso, a gente quer que o substrato consiga reter água sem causar esse encharcamento. A melhor forma que a gente tem de fazer isso é usando a tufa ou a fibra de coco triturada, tá? Não é a fibra de coco inteira. A fibra de coco triturada, ela retém água. A fibra de coco inteira, ela repele água e acaba sendo um agente mais drenante. Enfim, assunto para outra hora. Aqui eu vou usar esse substrato de fibra de coco, de tufa de esfagno com casca de pinho decomposta. Aqui é bem difícil da gente achar terra vegetal, então não vou usar terra vegetal, tá? E perlita. E humus, tá? Aqui também tem humus nessa mistura, humus de minhoca. A gente precisa de um solo que retenha umidade
e que retenha nutrientes, de um solo que tenha uma riqueza muito grande em matéria orgânica e que ao mesmo tempo seja drenável para não encharcar o bulbo, tá? Se você for trabalhar com terra vegetal, a mistura que eu indicaria para você é uma parte de terra vegetal, uma parte de humus, metade da medida de areia ou de perlita, e você pode acrescentar mais uma metade da medida de turfa ou de fibra de coco triturada, tá? Então, eu vou deixar essa receita na descrição aqui do vídeo. Ela é para caládium, mas ela também serve para plantas bulbosas, tipo colocáceas, alocáceas, que são plantas que ali precisam de um pouco de retenção de água e nutrientes, mas sem encharcamento, tá? Então, vamos a isso. O meu substrato já está misturado. Eu uso isso aqui basicamente para quase todas as plantas que eu tenho. Essa é a mistura que eu uso. Vou pegar aqui um vasinho de plástico com furos embaixo. É o que eu indico pra gente ter certeza que a água tá saindo por baixo, tá? Eu vou colocar aqui uma camada de papel toalha mesmo. Mas é exclusivamente para o meu substrato não cair por baixo nesse primeiro momento, tá? Porque os buracos do meu vaso aqui, nossa, os buracos do meu vaso são bem grandes, ó. Então, é mesmo pro substrato não cair por baixo. Então, eu coloco esse papel vai se decompor ali em pouquíssimo tempo. Prestem atenção, porque se vocês colocam esse vaso dentro de um cachepô e isso aqui não fica arejado, pode ser que aqui comece a nascer uns mofinhos, tá? Mas não faz mal pra planta. Vou colocar aqui substrato, uma quantidade generosa de substrato. A gente precisa ter substrato em todos os lados do bulbo. E aí a gente tem que achar o ponto de brotação do bulbo, tá? Nesse caso aqui, a gente já vê que o ponto de brotação do bulbo tá pra cima. Já sei onde tá. Então, eu vou colocar esse ponto para cima e aqui pra baixo, tá? Essa parte virada pra baixo. Vou assentar isso aqui no substrato, assim, ó. Tem substrato do lado e tem substrato embaixo. Como aqui já tá brotando, eu não vou dar uma sufocada muito grande nisso daqui. Vou mostrar pra vocês que a gente cobre. Eu vou aproximar aqui, mas a gente não deixa isso aqui sufocado pra baixo, porque já tem ponto de brotação. E mesmo quando a gente tá plantando o bulbo, a gente não enterra ele, não pega um vaso dessa altura e enterra ele 2 palmos pra baixo, sabe? O bulbo tem que estar mais elevado, ter ali 5, no máximo 10 centímetros. 10 centímetros ainda é muita terra em cima dele, tá? 5 centímetros, uma camadinha generosa, mas não tão generosa, em cima desse bulbo, tá? Eu arrumei aqui, acho que eu nem vou conseguir mostrar porque a pontinha é preta, vocês não vão conseguir ver bem. Virei aqui pra mostrar pra vocês, ó. É dessa forma que a gente deixa a pontinha de brotação pra fora, tá? Já tá brotando. Isso aqui, daqui vai nascer a folha. Vou mostrar pra vocês no zoom algumas brotações de pequenos bulbos que ela tá fazendo, tá? Que o bulbo tá fazendo. Aqui a gente tem essas brotações que sobem, ó. Isso aqui são bulbinhos que estão nascendo do lado, tá? Então, essa parte aqui é pra cima. Peguei aqui, a gente vai encaixar, tá? Aqui eu botei pouco substrato, ó. Ia ficar muito baixo depois que eu plantasse. A gente vai encaixar isso aqui. E esse aqui eu posso cobrir completamente, porque eu não tenho ponta de brotação ainda, tá? Então, cubro completamente e começo a regar. Percebam que eu não enchi, tá? O vaso. Porque um dos cuidados que eu tenho com caladiums durante o período ativo dele é adubá-los com humus de minhoca ali a cada 40 dias, tá? É uma das adubações que eu faço. E eu preciso de espaço para agregar esse humus aqui dentro desse vaso. Então eu preciso, pelo meu ciclo de cuidados com a planta, eu preciso de ter espaço aqui em cima. Bom, vou fazer o último, vocês meio que já sabem como é.
Esse último aqui o bulbo se dividiu, lembra? Mas eu posso enterrar todo mundo junto aqui. Ele também tá com uma pontinha de brotação, então eu coloco só um pouquinho de substrato aqui em cima deles. Bom, eu terminei aqui. Vou falar um pouco sobre a adubação, tá? Disso daqui. A forma que eu costumo fazer aqui em casa é, meu solo tá bem rico e eu não preciso agregar nada de nutrientes para isso daqui aí pelo próximo mês, depois que ele brotar. Brotou, espera aí um mês e meio, 40 dias, 45 dias mais ou menos, e aí você vai começar o ciclo de adubação dessas plantas. O Caladium, quanto mais nitrogênio ele tem, não só o Caladium, né? Quanto mais nitrogênio tem, maior a superfície do limbo foliar da planta. O tamanho da folha vai ser maior. Então a gente teve aqui folhas pequenas, e aí eu fui adubando com nitrogênio até que a gente chegou nesse tamanho aqui de folha que tem mais de um palmo, ó. Ela tá até parecendo pequena daí da câmera, mas são folhas bem grandes que essas plantas estão, tá? Então, eu me preocupo em dar uma adubação um pouco mais nitrogenada para elas. Depois desses 45 dias, eu dou um pouco de adubo mineral líquido. Vocês podem usar... Aqui eu uso Compo e no Brasil vocês podem usar Forte Jardim, tá? Eu dou um pouco de adubo mineral líquido para elas, diluído em água. E depois aí de 30 dias, eu começo a dar intervalos de 30 dias. Eu intercalo entre adubo líquido e humus de minhoca. A primeira vez que eu plantei, eu coloquei humus. Aí, depois de 45 dias, eu vou colocar adubo líquido. Depois de 30, 40 dias, eu vou colocar humus de minhoca. E assim eu sigo até a planta entrar em dormência novamente, tá? Em alguns lugares, a planta não vai adormecer, porque a temperatura não vai baixar de 17 graus ali, 20... Entre 20 e 17, tá? Algumas espécies são mais sensíveis e aí elas adormecem com 20. Algumas espécies. E outras são mais resistentes e toleram até ali os 17 graus. Então, observem a planta, observem o comportamento. Se a planta começou a tombar a folha, eu vou mostrar pra vocês. Não arranquem, esperem, ó. Essa daqui, a folha tombou, ela tá bem murcha, não é sede, tá? É um comportamento mesmo da planta, ela tombou, tá bem murcha e eu vou deixando até que a folha seque completamente. A folha secou completamente, aí sim eu posso arrancar, tá? A gente tem que esperar esses nutrientes e essa água que estão presentes nessa folha voltarem pro bulbo, para esse bulbo aguentar essa dormência aí naquele período de inverno, tá? Ai, gente, olha como é linda! Esse aqui é uma variação que a gente chama aqui de... Acho que é Miss Murphy, uma coisa assim. Bem bonitinho. Quando eu comprei ele tinha as folhas mais brancas. Agora ele tá mais esverdeado assim, mas não tem problema. Amo do mesmo jeito. Coração de mãe, sempre cabe mais um. Esses daqui vou regar agora e eles vão ficar no exterior da minha casa, que é onde meus caládios ficam, porque... É verão, eles aguentam e é ótimo. Eles vão ficar no exterior se eles brotarem ainda essa temporada. Se não, quando eles brotarem, eu mostro pra vocês, tá? Eles vão durar muito pouco, cerca de 2 meses, ao contrário desses que estão aí quase já estão, acho que há 3 meses e vão ficar mais 2. Então, pensem bem na data do plantio do Caladium de vocês, tá? Pra ter um aproveitamento da planta maior. Então, plantem, a temperatura estabilizou, corre e planta, tá? Bom, tchau, esse foi o vídeo de hoje. A gente vai começar a ter vídeos mais constantes aqui no canal. E semana que vem eu tô de volta, tá bom? Tchau, até o próximo.